minha galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Tia tá morrendo de saudade de todo mundo. E hoje a gente vai dar início a um assunto novo, que é a ocupação do território. Mas qual território? Do nosso território, o território brasileiro. Então, é lógico que o nosso território, ele não surgiu do nada, assim como uma plantinha que a gente coloca a semente lá e ele brota. A nossa população, ela não se formou também do nada. Então, como foi que aconteceu a ocupação do nosso território, do atual território brasileiro? Então, os primeiros humanos que chegaram aqui no nosso território, eles vieram de muito longe, vieram da Ásia. Vejam bem. E como foi que esse povo vieram de tão longe e chegaram aqui? Como foi que eles chegaram aqui, né? Então, existe uma teoria aí, de um nome bem difícil, que é a teoria, o Estreito de Bering, que foi assim que esse povo chegou aqui ao nosso território. Isso antes dos indígenas, isso antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Então, o que diz essa teoria do Estreito de Bering? O que é que isso quer dizer? O que diz essa teoria do Estreito de Bering, né? De acordo com essa teoria, o homem teria chegado à América através desse estreito localizado entre o leste do continente asiático e o extremo oeste do continente americano, né? Segundo essa teoria, o homem chegou, a chegada do homem ocorreu há mais de 50 mil anos, quando nômades, vocês lembram o que é nômades, né? Pessoas que ficam se locomovendo de uma região para outra. Então, enquanto nômades asiáticos atravessaram esse estreito de Bering, né? Eles atravessaram porque o estreito encontrava-se congelado em razão da era glacial e assim formando uma espécie de ponte natural, como se fosse uma passagem secreta. Então, quando ele chega na América, então ele vai se espalhando por outras partes da América. Como eram nômades, então constantemente eles estavam se mudando. Então foi assim, eles chegaram através do estreito e eles foram se espalhando até chegar ao nosso território, onde hoje é o Brasil. Então, são homens pré-históricos, ancestrais daqueles indígenas que já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Então, como foi que as pessoas descobriram como esse povo chegou aqui, né? Quais são os vestígios que eles deixaram? Então, aí está a importância das fontes históricas, né? Nós temos aqui, em 1980, uma pesquisa no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, eles descobrem sítios arqueológicos que tinham vestígios de um homem pré-histórico, restos de fogueiras, e com isso os historiadores e pesquisadores eles puderam compreender de quanto tempo eram aqueles objetos encontrados. Então, com base em descobertas arqueológicas, né, e estudos realizados, a gente pode ter uma ideia de como era a vida do homem na pré-história aqui no Brasil, né? Então, eles viviam da caça e da pesca e da coleta de frutos, né? Para caçar, eles usavam machados, lanças de madeiras, de ponta de pedra afiadas. Os que habitavam na região litorânea também comiam grandes quantidades de frutos do mar, eles conseguiam pescar, usavam fogo para cozinhar os alimentos e para se proteger dos animais ferozes, né, principalmente durante a noite. E grande parte do homem da pré-história, das regiões interiores, habitavam nas cavernas. Já os homens que viviam na parte do litoral brasileiro, eles fabricavam suas casas, como espécie de cabanas feitas de palha para que eles pudessem habitar e morar. Faziam recipientes de cerâmicas para armazenar grãos e água também. Então, a importância dos sítios arqueológicos que nós temos no
Brasil é muito grande e é muito importante preservar esse sítio arqueológico para que a memória e a história ela seja preservada e ela possa ser contada para as próximas gerações. Os ancestrais também, os povos da pré-história brasileira, eles também faziam pinturas rupestres. Vocês lembram que eu expliquei o que era pintura rupestre? Que eram pinturas feitas nas paredes das cavernas. Nós fizemos até uma atividade sobre pintura rupestre, utilizando a lixa de parede, né? E vocês puderam, assim, imitar alguns desenhos das pinturas rupestres. Então, o homem pré-histórico brasileiro, eles também utilizavam pinturas rupestres, né? Os desenhos representavam principalmente caça de animais, rituais de danças, objetos e outras atividades que eles faziam durante o dia, né? Então, eles usavam sangue de animal, carvão e minerais misturados em água para que eles pudessem desenhar, né? Eles usavam os dedos para desenhar nas paredes. Então, até hoje aqui no Brasil, nós temos muitos sítios arqueológicos que ainda preservam essas pinturas rupestres nas paredes. Durante muito tempo, alguns grupos humanos tiveram que se deslocar principalmente em busca de alimentos, né? A maioria, eles eram nômades porque eles viviam apenas de caça, pesca e coleta de frutos e raízes que estavam disponíveis na natureza. Assim, eles não dominavam a agricultura, eles não plantavam, eles não sabiam que se eles plantassem uma sementinha ali, ela ia dar um novo fruto, um novo alimento. Então, eles eram nômades porque eles viviam em busca de alimento. Então, quando o alimento estava acabando em uma determinada região, eles se mudavam para outra região em busca de mais alimentação, né? E tudo isso mudou quando os grupos humanos, eles aprenderam a plantar o seu alimento. E aí teve início a prática da agricultura. Eles começaram a plantar os seus alimentos, então eles param de ser nômades, eles ficam sedentários. Quando eu digo sedentários, não é porque eles não praticavam exercício físico, não, viu? É porque eles passam a se fixar em um determinado lugar. Então, eles conseguem plantar e colher, então eles não precisam mais estar se locomovendo de um lugar para outro em busca de alimentos. Como foi que eles descobriram a agricultura? Então, observando que algumas sementes, alguns frutos caíam e que aquilo ali gerava novos frutos. Então, observando isso, eles entenderam que se eles plantassem, eles poderiam ter novos alimentos e não precisariam estar se locomovendo de um lugar para outro. Então, eles davam preferência a regiões próximas a rios, né, as terras eram melhores para a plantação. Eles também percebiam que as terras próximas aos rios eram ricas em árvores frutíferas, facilitava para que eles pudessem beber água, cozinhar, enfim. Então, eles estando fixados em regiões próximas aos rios, era muito mais fácil para eles, desde da agricultura até para os serviços, as coisas domésticas que eles faziam no dia a dia. Então, a descoberta da agricultura, ela só melhorou a vida dos seres humanos, a fixação deles, a sedentarização em locais, permitiu que eles domesticassem alguns animais, algumas plantas que eles não conheciam, permitiu que eles ficassem fixos naquelas regiões e não precisassem mais ser nômades, né? Então, técnicas de agricultura que foram usadas no passado, até hoje elas são utilizadas, como arar a terra, ainda continua presente nos dias de hoje. Gente, hoje é só isso. Eu peço que vocês respondam uma atividadezinha que tem na apostila, página 17 e página 18. São apenas três questõezinhas, então responda. Um beijo e até a próxima.